o negócio dele talvez já perdeu o sentido de ser, entendeu? Já perdeu o sentido de ser. Então, nós gostaríamos de que esses processos de cancelamentos não configurados fossem revistos caso a caso. E, se possível, convidar uma Câmara diferente, não a Câmara que hoje analisa o processo, simplesmente joga lá e a gente friamente analisa ou dá uma olhada. Eu visitei uma empresa para ver se realmente a empresa tem condições de continuar com o projeto, visitei hoje, porque eu gosto de fazer dessa forma, muito bem. E vi que a empresa tem condições, ela precisa só ser adequada. Então, gostaria de deixar essas duas questões para que o senhor responda e colocar, inclusive, que a Casa, a FIBRA, tem interesse em participar da nova reformulação do PRODEF. Muito obrigado. O secretário está pactuando conosco que ele responderá essas 3 perguntas e o secretário adjunto responderá a restante, as perguntas restantes. Bom, eu queria agradecer ao Rossi, ao Bornes, ao Nazareno, pelas suas colocações. Valdeci, desculpe, Valdeci, mas nós estamos em contato diariamente, então fica mais fácil depois nós falarmos. E dizer o seguinte, primeiro, o Nazareno colocou uma coisa muito interessante. Aquele pequeno empresário que vende a casa, vende o carro e se aventura, às vezes, no... Tem um atrás de você dizendo, é meu caso aqui. E aí que está a nossa responsabilidade. Aí vem o COPEP, vem o secretário, vem o governador, vem todo mundo. Porque nós não podemos, muitas vezes, induzir um cidadão a entrar num rumo, né, e muitas vezes sem saber se vai dar certo. Imagina a nossa responsabilidade. Né? O PRODEF tem regras claras. O cancelamento, esses cancelamentos não foram feitos agora. Nós não cancelamos nenhum. Esses cancelamentos foram feitos no governo passado. Alguns entraram com requerimento para justificar. E aí sim, quero dizer que nós vamos analisar caso por caso, viu, Rossi? Caso por caso, porque nós precisamos dessas empresas. Nós precisamos. Tanto é que a semana passada eu fiz um evento para dar os 32 primeiros certificados de implantação definitiva. Agora, é impressionante o número de projetos cancelados. Em cada cidade, Recandazema são 52. É muito grande. Então, pessoas que assumiram o compromisso e não conseguiram implantar suas indústrias. Por quê? Qual foi o motivo? Nós temos que saber caso por caso. Por isso mesmo, nós estamos fazendo as reuniões nas entidades de classe. Eu acabei com a de reunião lá na secretaria, nós estamos indo na entidade de classe. E a entidade de classe vai nos ajudar. Porque aí é importante a FIBRA, viu, Vônia, nos ajudar, né? A Federação do Comércio nos ajudar, pegando os casos por caso. Nos ajudem nisso. Porque nós também, como governo, temos que agir de acordo com a lei. Se o cidadão não implantou, quem está nos cobrando é a Terra Cap, está nos cobrando, certo? É a própria legislação do PRODEF que regulamenta esse cancelamento. Se nós não cancelarmos, a responsabilidade passa a ser do governo. Então, a gente não está fazendo nada mais do que trilhar o caminho que já tinha sido feito. Nós, efetivamente, não cancelamos nenhum. Nosso governo não cancelou nenhum. Agora, temos que ver esses 2.000 casos de cancelamento que estão propostos aqui pelo governo passado. Analisar caso por caso. Eu estou disposto. Eu acho que a nossa missão é analisar caso por caso. Em alguns, efetivamente, eu tenho certeza que não teremos condições de resolver, mas aqueles que, efetivamente, o empresário está com uma nova postura, olha, teve um problema do passado, mas já resolveu, já conseguiu recurso, vai implantar a sua indústria, eu acho que cabe a nós dar essa oportunidade. O governo precisa, ainda mais nessas áreas. Recandazemas, Samambaia, são áreas que precisam, gente, de emprego mesmo. Então, não queremos... Olha, a coisa mais difícil é achar um homem ou uma mulher com vontade de ser empreendedor. A coisa mais difícil. Ninguém quer ser empreendedor aqui na cidade. Todo mundo sonha em ter um emprego com carteira assinada. É o sonho, é Brasília. Isso é natural porque nós somos uma cidade administrativa. As pessoas aqui sonham em ter um governo, um emprego no governo. Então, aquele que não quer emprego no governo, e está lutando, e quer montar a sua pequena indústria, não importa o tamanho, pequena, média ou grande, não importa. Esse vai ter nosso apoio mesmo. Vai ter nosso apoio. Então, nós vamos, caso a caso, examinar esses casos que estão pendentes, para ver quais efetivamente deverão ser cancelados e quais o que não serão cancelados. Então, eu quero assumir com Nazareno, com Bornes, com Rossi esse compromisso. Em relação ao Rossi, já agradeço o convite, nós estaremos presentes lá,
né? Quero dizer que nós temos um contato permanente com a força produtiva de Brasília, e, por sinal, eu quero agradecer vocês, que tiveram uma paciência enorme hoje aqui, aguentaram a manhã toda, né, presente. Eu quero dizer que esses que estão aqui hoje, né, está aqui também o presidente da Associação Comercial Santa Maria, olha, a turma é presente, não falta não. Nunca faltaram na reunião do COPEP, estão presentes lá, sabem das dificuldades da gente, sabem das dificuldades do governo também. Então, vai comprar o gestor e não ganham nada, essa turma é de graça, trabalha totalmente de graça. Obrigado a vocês por estarem aqui junto com a gente, sabem da nossa luta, vamos profissionalizar realmente, vamos buscar cursos profissionalizantes, vamos resolver essa questão das pequenas empresas. Agora, vamos também conversar, porque eu tenho muito medo. Às vezes eu vejo uma pessoa vendendo a casa para montar uma empresa e, gente, nós que já trilhamos a vida empresarial sabemos como é duro e quantas decepções as pessoas têm no caminhar. Então, às vezes a pessoa perde tudo, viu, Batista? Implantou a empresa errada, não viu a competição, de repente vem lá, como diz, um supermercado, põe na frente dele, quebra ele, entendeu? Ele com a maior boa intenção, e aí vai para o espaço todo um esforço. Isso nós temos que estar atentos. A minha responsabilidade é essa, estar atento para não incentivar também só porque ele vai gerar 2 empregos lá e eu sei que daqui a um ano ele está quebrando. Não vou fazer isso não. Aí eu não tenho coragem. Aí me desculpe, eu não tenho coragem porque é um trabalho que com a minha sensibilidade eu tenho que ter junto ao empresário. Não posso incentivar um homem ou uma mulher ou uma família a daqui a um ano estar com a falência decretada, com os bens penhorados, né, porque se aventurou no PRODEF. Isso nós não vamos aceitar, isso nós não vamos permitir mais. Isso é questão de cidadania e de consciência pública que eu tenho muito elevado. Muito elevado. Por isso a gente está tratando a questão com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho. Então fiquem tranquilos, nosso relacionamento, a nossa equipe é jovem, podem ver que a nossa equipe é jovem, antenada nas questões sociais de Brasília, preocupada com o emprego. Eu busquei pessoas que têm formação profissional, que conhecem o assunto. Aqui, todo o time aqui nunca trabalhou no governo. Certo? Para justamente ter essa sensibilidade, tá? Com exceção do Divino que trabalhou no governo. Os outros não. Nunca tiveram vínculo com o governo, justamente estão vindo do outro lado, estão sentindo a dificuldade, certo? Para poder ter uma secretaria independente, sem vícios, uma secretaria independente, sem vícios, sem preconceitos e com uma visão ampla de futuro. Ampla de futuro. Nossa secretaria será transparente, não vamos admitir nada que macule o meu nome, que macule o nome dos meus companheiros subsecretários, não vamos tolerar. Não vamos aceitar lobistas, quem pensa que vai na secretaria para fazer lobby para tal empresa, pode tirar o cavalo da chuva, que não vai fazer. Não vai fazer. Entendeu? Não tem lobby lá comigo, não. Então vai ser transparente, se a empresa merece, vai ter o PRODEF. Se não merece, goodbye, pode ter o pedido que for, não será aceito. Então é uma postura diferente. Eu aceitei essa secretaria, e o deputado Paulo Tadeu colocou bem. Não é brincadeira. Eu sou vice-governador da cidade, tenho um papel enorme, uma responsabilidade enorme com esse governo, e não vou colocar meu nome, sujar meu nome em questões menores dentro dessa secretaria. Então, essa é o meu compromisso, Batista, é a minha responsabilidade com o futuro dessa cidade, com o futuro da classe empresarial, com a geração de emprego. Por isso eu quero dar um abraço forte em todos que assistiram essa audiência, continuem aqui, a equipe fica aqui, se for necessário, até 6 da tarde, estão aqui para responder vocês. E peço, Batista, eu não sabia que você marcou até meio-dia comigo, e já são 1h, e eu tenho muitas pessoas me esperando por um evento que eu mesmo marquei. Então fica aqui meu abraço a todos, que Deus acompanhe a todos vocês, e vamos estar juntos aí nessa jornada. Valdeci, eu falo com você hoje, mas não posso esperar mais um minuto. Mas é só um pedido que eu vou fazer, depois eu vou fazer a minha explanação. Nós temos um problema sério em Águas Claras, que é o problema de gabarito. Nós temos uma lei anterior que foi entrada com uma ADIM. As grandes empresas fazem galpão com 12 metros, o gabarito é de 6. Nós estamos tendo problemas fiscais na localidade. O executivo tem que fazer um projeto de lei urgente, mudando de 6 para 13 metros naquela localidade. E aí um apelo que eu faço para que realmente a gente consiga resolver. Senhor Paulo Otávio, sei da sua limitação de tempo, mas só me permita só lhe agradecer a deferência de estar vindo aqui como vice-governador, que é, e secretário de Desenvolvimento Econômico. A gente sabe do tempo limitadíssimo que é o vice-governador do Distrito Federal. Queria dizer que na condição
de presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que é uma comissão intrinsecamente ligada à sua pasta, ao Executivo. Nós queremos estar sendo instrumento de ações no que for necessário, como vice-líder do governo, que fomos nomeados a semana passada. Nós estamos desenvolvendo todas as ações para que tenhamos, na área do PRODEF, uma grande força de ação. Queria suspender a nossa audiência durante 2 minutos, só para que eu e os demais parlamentares que encontram-se na casa possam acompanhar o vice-governador, e logo em seguida nós estaremos retornando para cá para finalizarmos nossa audiência. Luiz. Próximo inscrito é o senhor Valdeci Machado. Gentileza, Valdeci. Deputado Batista, secretário adjunto, subsecretários, senhoras e senhores. Deputado Batista, inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo e agradecer pela iniciativa. Eu acredito que o desenvolvimento do Distrito Federal interessa à Câmara Legislativa, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao setor produtivo e à população do Distrito Federal como um todo. O que eu há pouco falei com o vice-governador, e aí, Adriano, eu gostaria que você reforçasse, deputado Batista. Há 4 anos atrás, houve um projeto de lei de autoria de um deputado, aumentando o gabarito de 6 para 13 em razão dos galpões, e naquela ocasião a maioria dos empreendimentos já fizeram base para que realmente construísse posteriormente. Até porque não pode ser diferente que a empresa, aquele empresário pequeno que vendeu, como se diz lá na gíria, vendeu tudo que tinha para colocar, periquito, papagaio, tudo que ele tinha para colocar dentro do empreendimento, ele já fez a base para construir 13 metros. E a Procuradoria do Distrito Federal entrou com uma ADIM por vício de competência, dizendo que a iniciativa deveria ser do Executivo e não do Legislativo. E ainda está sob júdice, mas acredita-se que tem um desfecho, porque realmente, se olhar a lei deveria ter vindo do Executivo e não do Legislativo. E tem necessidade urgente que o Executivo encaminhe a essa Casa de Leis, e aí nós pedimos a sua ajuda para que passe o mais rápido possível. Agora, deputado, o setor produtivo está pronto para colaborar no que for necessário com a sua comissão e com essa Câmara Legislativa. Mas nós temos 2 situações diferentes. Nós temos os programas anteriores a 2007, que é PROIM, PRODECON, PADES e PRODEF, e até o PRODEF 2, e nós temos de 2007 para frente. Nós temos que resolver o problema até hoje. O passado tem que ser resolvido, e não se resolve simplesmente cancelando o lote do empresário. Nós temos empresas que construíram, na época,
colocaram o seu empreendimento em funcionamento e não pediram, Adriano, não pediram a implantação porque tinha problemas de certidões. A empresa já está no local, já está funcionando e não pediu em razão da certidão. E hoje o que fazer? O contrato está vencido. Ele não pode migrar porque a migração tem uma época certa, tem uma data certa. Ele não pode mais implantar, tem que ter uma solução. E a solução, não vejo outra a não ser a prorrogação dos contratos. Os contratos vencidos daquelas empresas que construíram têm que serem prorrogados para que aquela empresa tenha oportunidade de fazer as suas implantações. Não tem outra solução. Eu gostaria mais uma vez de agradecer e colocar à disposição. Valdeci, nos moldes que nós estávamos fazendo antes, vamos ouvir 3 pessoas e aí em bloco o senhor responde. Mas ele fez uma colocação direta a mim e eu queria com muito carinho poder estar respondendo isso. Nós temos um compromisso hoje, Valdeci, intrínseco com Águas Claras. Eu tive a oportunidade de estar indicando ao governador, e o governador aceitou, o administrador regional daquela cidade, que é o senhor Olaí Francisco. Então, mais do que nunca agora, nós temos ações com todas as cidades no Distrito Federal, mas principalmente Águas Claras. Então, nós estaremos envolvendo muitas ações conjuntas. Sabemos da complexidade que é a ADE de Águas Claras. Inclusive, no sábado, como o governador falou aqui, nós sobrevoamos a área, foi a primeira vez que eu andei de helicóptero, então nós sobrevoamos a área, a ADE de Águas Claras, a ADE do Gama, do PSU, do Bandeirante, enfim, várias localidades, teve algumas que eu não pude participar, mas o governador, vice-governador e era governador no sábado, interino, andou, sobrevoou todas as ADEs de Brasília. Isso mostra a preocupação que o governo Arruda tem com o PRODEF. Escolher o vice-governador, o segundo político numa linha hierárquica de governo, para ser o secretário da pasta, mostra o compromisso que esse governo quer ter, e tenho certeza vai ter, e terá o apoio da nossa comissão, com o nosso programa PRODEF. Próximo inscrito é o Francion Severo, diretor do Colégio Galileu, e eu queria já chamar o Jorge Alexandre, diretor da Associação Comercial de Santa Maria. Bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria aqui de salientar e lamentar a falta da presença dos deputados que encheram os nossos ouvidos aqui e não esperaram para nos escutar. Primeira questão, discurso. É preciso sair do discurso e reconhecer que o PRODEF é hoje o maior pesadelo do microempresário. Representatividade. Eu não identifico aqui nenhum representante do Extra, do Carrefour, e sim pequenos microempresários aqui do Recanto das Emas, que eu estou vendo vários deles aqui. Falência. O PRODEF é o maior responsável pela falência de microempresa, de pessoas que pegaram o seu sonho e empregaram no PRODEF, e saíram de fundo de quintal, como era o objetivo do PRODEF. Faltou planejamento no PRODEF. Colocou-se empresas que não tinham nada a ver com determinado setor, como é o meu caso, de escola. Colocar escola no meio de serralheria, no meio de marcenaria, no meio de empresas de concreto. Então, o que eu vou fazer com uma escola lá dentro desse PRODEF? Para a maioria das empresas foi difícil implantar. O meu caso, eu não implantei a minha escola. Por quê? Eu precisava de uma área de 1.200 metros, foi o que eu propus. E ia gerar mais 15 empregos, além dos 12 que eu teria. Me deram uma área de 360 metros, 326 metros, para ser mais preciso. E dessa área, eu ocupava já, atualmente,
450 metros, como é que eu vou sair de 450 metros para 326 e um agravante? Dentro do projeto exigido pela Secretaria de Educação, essa área não comportava. Então, eu realmente precisava de 1.200 metros para implantar a minha empresa. E hoje está um impasse. A Secretaria não permite que eu implante dentro daquela área e a Secretaria de Desenvolvimento não aceita que eu recue. O objetivo do Prodef era gerar empregos. O fato do empresário migrar para outra atividade não significa bular a regra. Significa que ele quer cumprir com aquilo que prometeu ao governo. As poucas empresas que deram certo no Prodef é aquela que vende serviço para fora, ou seja, a pessoa produz lá e leva para fora. Porque se depender do consumidor e até a sua empresa, ele realmente está no saldo. Muito obrigado. Próximo inscrito, senhor Jorge Alexandre, diretor da Associação Comercial de Santa Maria. Eu já queria chamar o Vicente de Paulo, prefeito comunitário do SOF Norte, para fazer uso da palavra. Logo em seguida. Boa tarde a todos. Queria saudar o deputado Batista, presidente aí da mesa, e parabenizá-lo por essa audiência pública. E eu gostaria de parabenizar também o governo por essas ações de transparência, de legalização fundiária da cidade de Brasília. Em 98, eu era presidente de uma associação dos oficineiros de Santa Maria, e participava do PRODEF, do PRODECON, e tinha o CDE, que funcionava com critérios técnicos. Avaliava-se a condição do microempresário para poder indicar um lote para ele. Em 99, Lázaro Marques, naquele outro auditório, lançou o PRODEF, e eu contestei alguns pontos do PRODEF. A forma, o texto do PRODEF, e eu fui até chamado a atenção porque eu estava falando demais. E o PRODEF permitiu que muitos casos, inclusive em Santa Maria, se desrespeitassem a lei da ADE e saísse colocando lote via PRODEF em toda a cidade. E há um problema muito grande com relação às associações, que não orientam os empresários. Se as associações funcionassem orientando o empresário da condição dele, da chance que ele tem em um lote subsidiado, não haveria tanta irregularidade como existe lá em Santa Maria. Inclusive, eu gostaria de o apoio dessa casa e do governo, no sentido de lançar o primeiro fórum sobre a regularização fundiária de Santa Maria, e em respeito ao próprio Estatuto das Cidades, e que se abrisse um fórum também sobre o PDL de Santa Maria. E que esse governo, de forma técnica, colocasse um painel sobre a situação real da cidade de Santa Maria. Quantos são os empresários, quais as áreas que estão legalizadas, que podem ser regularizadas. Por exemplo, 219, 319, eu sei que está regularizada, registrada no 5º ofício do Gama. Por outro lado, a 419 está uma bagunça total. Me desculpe o termo. E a gente gostaria que a casa permitisse viabilizasse a realização desse fórum sobre esse seminário sobre a regularização fundiária de Santa Maria. E que se abrisse também a discussão sobre o PDL de Santa Maria. E a gente quer crer, inclusive pedir aqui ao Valdeci, que tenha mais cuidado, através da FASDF, com relação às associações comerciais. É uma grande preocupação também. As associações comerciais não estão orientando os empresários. Os empresários ficam perdidos. Obrigado, vou ter que concluir. Entendeu? Estão perdidos. Há um presidente de associação comercial politicamente que anda com o estatuto da associação debaixo do braço e não permite nem reunião. A gente tem uma preocupação. Em respeito ao meu presidente Neri, que a gente está tendo a preocupação de conduzir a associação comercial no próximo pleito de uma forma honesta, transparente, a gente gostaria que a FASTF também pudesse orientar as associações comerciais de todas as cidades no sentido de que oriente os empresários também para que eles sejam viáveis e possam realizar seus sonhos. Ok, obrigado.
Ok, o próximo inscrito é o Vicente, mas eu queria dizer para o Jorge que lá em Santa Maria, como morador de Santa Maria, quero dizer que topa esse debate. Eu acho que nós temos que fazer sim esse fórum. Gostaria de até sugerir que nós o transformássemos em um fórum preparatório para participarmos do PDOT, Plano Diretor de Ordenamento Territorial da Audiência, que será no dia 12 de maio. Então, contem comigo, o que precisar, pode contar com o nosso gabinete, com os demais deputados dessa casa. Nós topamos sim esse debate. Queria passar a palavra para o Vicente de Paulo, que é prefeito comunitário do Sof Norte. Boa tarde, deputado Batista. De antemão, quero te parabenizar por essa iniciativa maravilhosa de chamar realmente aqui os empresários para um debate como esse. E eu venho aqui de coração aberto, alegre e feliz da vida, de saber que nós não estamos mais órfãos nesta casa. Porque há pouco tempo nós tínhamos um deputado que realmente, eu estou falando em nome do Sof Norte, que sempre cuidou dos nossos interesses, mas Papai do Céu chamou ele, eu quero fazer aqui uma referência ao deputado Cauí, que sempre cuidou dos nossos interesses do Sof Norte, nunca nos deixou na mão. Mas após a sua partida, nós ficamos órfãos por um bom tempo. Mas que bom que o senhor chegou nesta casa. E em nome do Saulo, eu quero cumprimentar o restante da mesa, né? E aproveitando em nome do Nazareno, quero cumprimentar os outros amigos, né? Bom, mas o que eu tenho para dizer aqui é o seguinte: quero aproveitar essa oportunidade e falar da minha preocupação com a questão que foi colocada aqui sobre a inadimplência, sobre as questões da implantação que muitos amigos, muitos empresários não conseguiram fazer. O deputado Jorge Tadeu disse aqui que realmente o PDF foi um fracasso. É lógico que ele generalizou. É lógico que nós sabemos de muitos casos, a maioria que não conseguiram implantar já foi dito aqui. Muitas coisas impediram dele fazer o que ele deveria ter feito, implantar, cumprir com as suas obrigações fiscais e tal, e assim, gerar emprego, tudo que está lá no seu contrato. Mas a minha maior preocupação aqui é exatamente como foi colocado, né, que o Estado vai realmente reaver os contratos que não foram implantados. Olha só, eu estou vendo que atualmente a Terracap está fazendo uma coisa muito triste com as ADS. Ou seja, na minha opinião, ela está atropelando o artigo 170 da Constituição, que fala da ordem econômica, da proteção do Estado, né, ao micro e pequeno empresário. Porque cada caso é um caso. O Sof Norte hoje, eu imagino que tem cerca de 70% dos empresários que estão trabalhando, mas não implantaram por várias razões. E uma delas foi citada aqui. Esse supermercado que aqui foi colocado, antes dele existir, toda a clientela da Asa Norte saía, ia fazer suas compras no Carrefour Norte. E nós, empresários lá do Sof Norte, é lógico, usufruía dessa clientela. E hoje está realmente esvaziado o Sof Norte. Como se isso não bastasse, houve uma negligência total do poder público, ou que seja da administração de Brasília. Quando colocou os empresários do Sof Norte, permitiu a dona Cefal, não fez o que deveria ter feito, a fiscalização necessária. Ou seja, vou tomar como exemplo, eu e vários outros companheiros, amigos, fechamos nossas empresas e fomos para o Sof Norte. E aí outros vieram e colocaram o mesmo segmento que o nosso, ali, quando não era na mesma loja, era vizinho. E seja, ficou com o nosso maior patrimônio, que era o cliente. E o Sof Norte esvaziou. Agora eu pergunto aos senhores, nós íamos ganhar dinheiro de quem? Para poder cumprir com nossas obrigações.
Então eu quero fazer um apelo aqui aos senhores. A minha opinião é o seguinte: pegue todos os processos que estão na TerraCap, aqueles que estão na Justiça, leve de volta para a Secretaria e analise caso a caso, porque está indo muitos lotes está indo muito lote de amigos que tiraram do bolso, venderam a casa, venderam as cuecas, venderam tudo para construir. E hoje está perdendo o seu lote. Este é o apelo que eu faço aos senhores aqui. Estude caso a caso. Não vamos realmente generalizar a situação. Olhe com carinho a posição desses pequenos empresários que hoje estão sofrendo, muitos deles por culpa do governo, que não deu a infraestrutura legal e não fiscalizou o que deveria ter fiscalizado. Obrigado. Obrigado, Vicente. O próximo inscrito é o Bento Gomes, diretor técnico da Midline Engenharia. Obrigado, excelentíssimo deputado e a mesa presente aqui. A minha história já é um pouco mais diferente. Eu sou mais novo aqui na área empresarial, tenho apenas 6 anos como empresário, até então era empregado. E a minha condição eu venho de aluguel, estou no aluguel, né? E a minha dúvida é o seguinte: você até mais prático e bem mais rápido. Eu estou num lote de 600 metros. Minha empresa pequena, né, de porte pequeno, mas que presta um serviço na área elétrica, que temos equipamentos e materiais grandes, né? Por exemplo, eu trabalho com porte de até 20 metros. Né? O lote que eu estou hoje é um lote de 600 metros que não tem acesso a uma carreta, um caminhão grande. Né? Por exemplo, eu teria, nesse caso, como pequeno, a possibilidade de conseguir um lote de até de 1.200 a 1.500 metros. E outra, o atual critério para o PRODEF, que está todo mundo comentando na imprensa, que vai mudar, que vai, né, vai ter uma outra roupagem, né? Eu tenho uma curiosidade de saber qual seria esses critérios, quando esses critérios estariam disponíveis, né, para que a gente possa estar dando andamento ao processo de busca de um lote desse aí. Na verdade, a minha empresa até hoje não teve a condição de fazer esse projeto. Eu pago aluguel, mas tem a pretensão nesse governo de brigar por um lote. E eu preciso de um lote que teria essa dimensão. E para a minha empresa, eu não tenho onde colocar o meu material. Eu atualmente até trabalho mais fora de Brasília do que em Brasília, né, onde eu tive até um pouco mais de apoio fora. Eu presto serviço aqui em Minas Gerais, para o Odebrecht e para a CEMIG. E outra, quando é que vai sair esses critérios, o prazo desses critérios, e as áreas que vão estar disponíveis para que eu possa estar vendo essas áreas e o tamanho desses lotes disponíveis. Né? Muito obrigado. E era só isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Bento. Próximo inscrita é Maria de Fátima, nossa última inscrita, sócia-gerente da Livraria e Papelaria Medeiros. Senhores, eu queria só dizer que nós pactuamos que nós íamos ouvir 9 pessoas, me parece que inclusive a Dona Maria de Fátima já não se encontra entre nós, agora, abrir espaço para outro falar, mas que as demais perguntas nós iremos encaminhar ao secretário Paulo Otávio e ele vai responder por escrito. Acho que seria uma dinâmica mais apropriada. Exatamente isso. Está implícito, vamos deixar explícito, devido ao adiantado da hora, né? 2 horas da tarde, o plenário vai estar sendo utilizado, estaremos recebendo o promotor de justiça Jairo Bisol, que é uma solicitação de alguns parlamentares dessa casa. Então, vamos ouvir,
Senhor Adriano. Muito bem. Boa tarde a todos. Vamos começar então aqui com os comentários do nosso amigo Valdeci, da FACIDF. Inicialmente, o Valdeci está falando da ideia de um projeto de lei que faz a mudança do gabarito, aumentando 6 metros para 13 metros. O próprio secretário, eu acho que antes de sair, já deu um encaminhamento a essa questão, dizendo que será estudada apropriadamente. De maneira geral, vejo que as perguntas subsequentes também, muitos estão ligados de novo a essa questão do PRODEF, são perguntas que até são parecidas e recorrentes. O próprio Valdeci fala também dessa questão dos inadimplentes, dos cancelamentos e tal. Para essa pergunta, que também tem a ver com perguntas de outros empresários que aqui colocaram, eu até acho importante a gente esclarecer algumas coisas em relação ao PRODEF. Até para isso, vou chamar aqui o nosso subsecretário Engels Rego, que é o subsecretário dessa área de PRODEFs. Boa tarde a todos. Com referência a essa primeira levantamento do Valdeci sobre a migração, não é isso, Valdeci, dos empresários, aqueles empresários que não cumpriram as metas e por algum motivo a documentação não estava, certidões, não conseguiram levantar as certidões à época, o Valdeci sabe disso, inclusive, eles podem optar pela resolução 17 e fazer e comprovar que geraram, né, que cumpriram suas metas à época de vigência do contrato, né? Isso tem sido aplicado, a TerraCap tem aceito. Então, se o empresário cumpriu as metas à época de vigência do contrato, mas por acaso naquela ocasião ele não tinha certidões, ele hoje as tem, ele pode fazer essa comprovação a posteriori, né? Ou seja, atualmente. Quanto aos que não conseguem comprovar que geraram, né, os empregos, ou seja, que cumpriram as metas estabelecidas à época da vigência do contrato, esse realmente é um caso mais complicado, porque a legislação não prevê nenhuma brecha para esses casos. Então, nós temos que cumprir a lei, a legislação. Qualquer coisa diferente disso, ou seja, que o empresário não conseguiu cumprir as metas à época de vigência do contrato, vai ter que sofrer uma alteração da lei, né? Nós submeteremos, no máximo, aí, eu acho, em um mês, a esta casa, inclusive, provavelmente, as alterações na legislação do PRODEF. Isso para tentar enquadrar, para tentar resolver um grande passivo que nós estamos encontrando, né? Então, nós temos realmente um passivo, são esses casos que muitos citaram, ou seja, empresários que não cumpriram as metas à época de seus programas por motivos diversos, por motivos de falta de infraestrutura, por motivos de falta de planejamento do próprio empresário, que ele também não é só a vítima, também grande parte dos empresários também tem sua parcela de culpa nesse aspecto por não ter se planejado adequadamente. O governo tem a dele de não ter dado a infraestrutura adequada e etc. Né? Então, por desses motivos diversos, os empresários estão inadimplentes com TerraCap, na questão da taxa de ocupação, com Secretaria de Fazenda em relação à IPTU, e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico por não ter cumprido a meta de geração de emprego que prometeu, certo? Então, alguns casos nós estamos tentando resolver que são mais simples junto à TerraCap, em relação ao prazo do contrato. Ou seja, o contrato venceu com a TerraCap, entretanto, o contrato tinha sido postergado, o prazo de implantação tem sido postergado, caso como Esquia, como outros trechos que não tinham infraestrutura adequada. Então, estes casos nós estamos trabalhando junto à TerraCap e possivelmente estará resolvido aí nas próximas semanas. Em relação a quem não realmente conseguiu comprovar as metas e a época do programa, e nem, inclusive, e consegue comprovar atualmente, nós temos que submeter a uma alteração da lei. Fora isso, nós estaremos infringindo a lei, não há o que possa ser feito. Muito bem, esse último ponto também é recorrente lá na frente, a gente pode tocar um pouquinho mais desse assunto. Agora eu vou aos comentários do Francion. Ele continua aí, não?
Enfim, o Francion falou então que o PRODEF é o maior representante do pesadelo, de falências, etc. Enfim, esse daí é um assunto que eu não nem entrar no mérito, mas de fato, o estilo desta secretaria, como o vice-governador falou, não é dar a corda para o empresário se enfocar na frente. Até para efeitos da última pergunta que foi feita aqui do Bento, que critérios são usados? Ou que critérios que vão ser usados na análise do PRODEF? Principalmente são critérios técnicos, da mesma forma que existem em outros âmbitos que funcionam, como, por exemplo, o BNDES, o FCO e tal. É preciso que se avalie a capacidade daquele empreendimento funcionar. Não adianta estar aprovando, achando que está ajudando o empresário que gastou suas economias, o periquito, o papagaio, não sei o que mais, ele colocando aquilo para uma morte certa. Como que se ajuda o empresário nesse sentido? Você não está ajudando ao aprovar uma situação dessa que você sabe que ele está indo para o caminho do precipício. Então, nesse sentido, como o subsecretário Engels colocou também, essa parcela, não vou nem chamar uma parcela de culpa, mas é uma questão que tem partes aqui. Cabe também ao empresário, enfim, não aceitar, se não faz sentido montar uma escola em 326 metros, já que o projeto dele exigia 1.200, então, por que aceitar? Por que pegar uma coisa que é uma morte certa, que não vai funcionar? Então, esse critério, esse crivo de pegar e só fazer as coisas que realmente tenham capacidade ou condições de sucesso, que são importantes de ambas as partes, sobretudo do empresário. Nós temos aqui um estilo muito forte de ajudar o empresário a não virar uma estatística de quebradeira. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para a nossa cidade, não é bom para o empresário e sua família, não é bom para ninguém. Pegar e ficar induzindo negócios que está todo mundo sabendo que não vai funcionar, é um acordo que, enfim, você finge que vai funcionar e eu finjo que eu acredito no teu negócio, é um acordo que ninguém ganha. Então, esse tipo de acordo é complicado. Então, voltando aos crivos, dentro da pergunta do Bento, os crivos seriam, então, ligados à viabilidade dos projetos. Como que se faz um crivo desses? Primeiro, se analisa a capacidade empreendedora do solicitante. Ele conhece aquilo ou ele é um aventureiro, está entrando naquilo que não tem a menor alternativa. Se preparou, já tem alguma experiência, é um ofício, é uma vocação, ele já está nisso. Qual a capacidade realmente de empreendimento dele? Isso também é interessante até para evitar aqueles que estão indo atrás do lote por outras razões que não de empreender o empreendimento a que ele está se dispondo. Como bem disse o vice-governador, esses que estão realmente querendo empreender, a gente quer ajudar. Enfim, esses são os nossos aliados. Esses são o estoque, é o combustível que gera economia. Esses são os nossos maiores aliados que a gente tem que proteger e ajudar. Enfim, então, ao entender e fazendo essa análise de crivo, de entender que o empresário está no lugar certo, que ele tem uma capacidade gerencial, que ele entende do ofício ao qual ele vai estar atuando, já é metade do crivo. A outra metade do crivo é ver se o projeto que ele está colocando faz sentido. Aquele projeto de colocar, de repente, uma escola dentro cercada de mecânicas e oficinas com difícil acesso, já começa a ser uma coisa que se perguntem, faz sentido? Essa escola vai ter sucesso? O aluno vai conseguir chegar nessa escola? Enfim, essas próprias perguntas, o próprio empresário, é do interesse do empresário perguntar. Mas se ele não o fizer, nós o faremos. Não adianta ficar então fingindo que não vai, coloca a tua escolinha lá, você vai estar cercado de negócios aí, de nocivos, perigosos, ferrugem para tudo que é lado, coisa de situação perigosa, que o aluno não tem a menor condição de girar. Então, de cara, já é uma coisa que o próprio empresário deveria vetar, né? Mas, enfim, o crivo está um pouco nessa linha, buscando a viabilidade. O Jorge Alexandre se encontra ainda? Jorge Alexandre foi preterido ali na hora da sua palavra. Enfim, ele levanta também essa questão de problema com associações. Isso é um problema, enfim, que existe. Não podemos também fingir que não existe. Dentro da nossa secretaria, como o vice-governador colocou, ela foi reestruturada. Quero salientar esse ponto, que a secretaria não é PRODEF, como era antigamente. É uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. PRODEF é uma partezinha da secretaria. A secretaria tem outras áreas importantes. Ainda voltando para a pergunta do Francion, já que eu estou com o malabarismo aqui de várias perguntas, o Francion até fala da necessidade de planejamento. Concordo completamente. Tanto é que, dentro da reestruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos hoje
uma subsecretaria que se chama Análise de Mercado, que é liderada pelo nosso técnico divino, que tem uma experiência absurda em análises, pesquisas, projetos extremamente importantes. Na hora de fazermos uma indicação de uma nova ideia, vamos fazer isso aqui porque, enfim, alguém teve uma ideia num bar bebendo chopp, vamos fazer uma ideia dessas baseada em algum estudo, alguma pesquisa. É claro que é importante levar em consideração a vocação daquela cidade. Se você está numa cidade aqui que ela tem uma mão de obra muito boa para fazer uma confecção de moda, não vamos colocar a confecção de moda do outro lado, onde você consegue arrumar essa mão de obra. Enfim, é preciso que você tenha planejamento, é preciso que você tenha estudo. De novo, voltando ao discurso do nosso vice-governador, se você não tem um planejamento norte, qualquer caminho serve. É preciso estar buscando esse norte, esse planejamento. Ou simplesmente, primeiro que vê dar e dar uma opinião, um palpite, vai lá e vamos atrás daqueles palpiteiros, fazendo palpite para tudo que é lado e empreendendo coisas que já de cara são natimortas. Não tem sentido. Então, é preciso ter essa área pensante de pesquisa, de planejamento, buscando a vocação das ADEs, buscando dentro de uma ADE, como fazer aquele projeto lá dentro, o que faz sentido com o quê, como que a gente conseguir situações em que os empresários que estão aqui, de repente, tentar fazer junções, o empresário que está querendo fazer uma escola, o outro está querendo fazer uma escola, de repente juntar aquele projeto, muitas vezes... Alô? Então, é muitas vezes importante, na hora de avaliarmos, o que é melhor. Ganharmos 50% de um bolo grande ou ganhar 100% de bolo nenhum. Então, também, dentro da cabeça do empresariado brasileiro, não estou nem falando de Brasília, nem particularmente de ninguém, mas isso aqui é uma estatística brasileira. A média do empresário brasileiro não tem as melhores noções de gestão. E eles vêm com uma série de regras pré-concebidas e erradas. Do tipo, quantas vezes eu já ouvi falar, um empresário falar com muito orgulho, eu não trabalho com sócio. Eu detesto sócio, só faço eu sozinho. Você vê agora empresas nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, em economias desenvolvidas, todo mundo tem sócio. No nosso amigo lá que todo mundo conhece, o Bill Gates, tem quantos sócios? Tem mais de 1 milhão de sócios. Nem sabe quem são sócios dele. Ou seja, a junção, essa coisa de você juntar e conseguir fazer com que você saia de ser aquele microempresário, naquela luta de sobrevivência, naquela coisa de sobrevivência, ao se juntar você consegue ter situações muito melhores. Isso você vê muito na questão agrícola. Você dá um lote, que adianta dar um lotezinho para um sujeito que vai empreender um negócio agrícola? Vai ficar na subsistência a vida inteira. Na primeira seca, a família dele pede 2 filhos de morte de fome. Quando você começa a juntar esse grupo e cada um começa a pegar e explorar uma gleba de terra maior, você começa a ter experiências de maior sucesso. Isso também é verdadeiro para indústrias, para empresas de serviços e tal. Tanto é que nós estamos vendo essa daí como uma questão de importância também. Temos uma outra subsecretaria, que é a do nosso querido Saulo Diniz, que vários de vocês já conhecem. A subsecretaria dele se chama Secretaria de Pequenas Empresas. Na realidade, o nome dessa subsecretaria deveria ser Subsecretaria de Competitividade. Ela busca ajudar o empresário a conseguir competitividade. Então, de novo, mostrando que isso daí também enfim, a secretaria não é exclusivamente PRODEF. PRODEF é uma coisa que está ali, ajuda, é bom, mas não é só isso. Tem muito mais. A gente precisa ter áreas pensantes que vão fazer pesquisas, estudos. A área de pequenas empresas, buscando ver como que a gente consegue atrair e trazer competitividade às pequenas empresas. Esse trabalho nós estamos fazendo muito com o setor produtivo. O setor produtivo tem exercido um papel fundamental nas nossas conversas. Esse setor produtivo inclui a FACIDF, inclui as federações, inclui as associações, onde a gente está buscando em conjunto criar mecanismos de competitividade às pequenas e médias empresas, e não ficar só num discurso vazio. Então a gente tem hoje aí mais de 10, são quase 15 fóruns estratégicos. Esses 15 fóruns estratégicos estão debatendo assuntos de relevância
Esses fóruns não são só para ficar debatendo assuntos e ficar eternamente tendo uma discussão acadêmica. Na realidade, esses fóruns têm prazos de até 90 dias para começar a produzir resultados concretos e implementar. As associações, aqui como bem colocado, de repente elas estão aí também com problemas. Cabe a nós buscar ajudar essas associações a exercerem uma valia aos empresários. Então, para isso, nós temos aí ideias de sentar com os presidentes das associações e tal, e passar capacitação, passar informações, treinamentos, modelos, ferramentas, que eles, então, por sua vez, consigam passar para os empresários conseguirem sair dessa situação de dificuldade que existe. E, enfim, essa dificuldade existe, isso é um fato. Culpar isso ao Prodef ou não, também é uma discussão, não leva a lugar nenhum. Muito bem, indo em frente aqui, o Vicente de Paula, da Sofnorte. De novo, preocupação com a inadimplência. E aí o cuidado também de não generalizar e dizer que o Prodef foi um fracasso e não funcionou. Não, temos que reconhecer que a situação é complicada, a situação de entidade é complicada, e o Prodef é um instrumento dentre vários para buscar ajudar nessa competitividade. O Bento, voltando ao Bento, que já tinha citado ele antes, o Bento aqui fala também nos critérios, na alteração dos critérios do Prodef. E o que se pode fazer disso? Como se fazer uma outra roupagem, as áreas, quando forem surgir, para serem avisados. Tudo isso, então, vamos estar falando. Já falei, então, dos critérios, seriam basicamente critérios de avaliar a competência, a capacidade do empresário, do empreendedor, eventualmente da sua equipe, e analisar também o próprio projeto, se ele faz sentido ou não faz sentido. Não adianta também estar provando coisas que não fazem sentido. Vamos lá. Então, você está falando agora, eu estou falando de critério antes de entrar, você está dizendo já não é critério de pacote de incentivos, quais seriam o pacote de incentivos? Deixa eu só tentar esclarecer aqui uma coisa, eu estou entendendo duas coisas. Uma coisa é o critério prévio para você aprovar o empresário para ele empreender. Uma vez que você aprova ele cai num pacote de incentivos. Então, o critério é um pouco a porta de entrada. Se ele passar da porta de entrada, então ele ganha um pacote que tem uma série de coisas, tem eventualmente um desconto nos terrenos, um incentivo nos impostos, eventualmente até incentivos na capacitação de mão de obra. Isso é uma série de outros incentivos que estamos buscando trazer para realmente trazer a competitividade dos empresários. Volto àquela ideia. Trazer a competitividade, fazer com que os empresários tenham negócios sustentáveis é o que interessa. Não adianta também ficar naquela, porque eu sou pequenininho, então o governo sempre vai me ajudar e tal. Pequenininho cabe a ele também buscar sua competitividade, de repente se juntar com outro e deixar de ser pequenininho e começar a ganhar as vantagens de ser grande. Qual é a vantagem de ser grande? A vantagem de ser grande, de repente, você consegue ter um sistema de gestão mais bem implementado, sistemas de controles do próprio negócio, de repente você já consegue ter uma contabilidade mais bem montada que te permite você pegar clientes melhores, no teu caso ali, tem clientes ótimos, Odebrecht e tal, etc. Por quê? Porque já saiu daquele nível do pequenininho. Então sair desse nível de pequenininho é uma grande conquista. Não é uma coisa que, eu vou ficar aqui como pequenininho, levantando a bandeira que o governo me tem que ajudar e tal. Cabe ele também se ajudar e buscar sair de ser o pequenininho. E é nesse sentido que eu acho que as associações têm um papel fundamental. A secretaria aqui de novo, falando da subsecretaria aqui do Saulo, na busca de trazer competitividade, como que isso é feito? Isso é feito muitas vezes, eventualmente, vamos fazer uma capacitação, um treinamento centralizado. Vamos precisar muito das associações, dos representantes, para fazer um efeito multiplicador na hora de capacitar uma coisa, para que eles depois, por sua vez, capacitem aos empresários e cheguem lá. Então tem uma série de atividades e coisas que são extremamente importantes que buscam a competitividade, que é, acho que, o objetivo comum. O importante aqui que se vê que temos um objetivo comum. É preciso também ressaltar a tônica que estamos vendo aqui. A nossa tônica não é de ficar fechados, incrustados dentro de uma secretaria que não olha para fora. Precisamos olhar para fora, precisamos trabalhar em conjunto com o pessoal da área legislativa, precisamos trabalhar em conjunto, não só precisamos, mas estamos já trabalhando em conjunto nesses 2 meses de trabalho, temos aqui, nesses fóruns estratégicos, em todos os fóruns nós temos membros do setor das instituições financeiras, temos membros da academia, a UNB fez questão de querer participar em todos os fóruns estratégicos. A própria Universidade Católica está se manifestando que quer participar. Temos empresários, pessoas físicas querendo participar desses fóruns. Temos
todo o setor produtivo, que são aí 9 grandes federações, associações, sindiatacadistas, varejistas, etc., que vocês bem conhecem. Temos aqui todo o sistema Sebrae, inclusive, trabalhando fortemente conosco. Na semana passada fizemos um evento bastante grande, um dia inteiro de evento com pessoas de todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste para discutir a questão de arranjos produtivos. Como conseguir ganho, em que os pequenos se agrupam e eles conseguem peitar um grande, eles começam a virar grande, quando eles começam a se arranjar e se agrupar em parcerias. São ótimas fontes de geração de valor. Então a gente está trabalhando isso muito forte com o Sebrae. Muitas rodas já foram inventadas. A gente está evitando reinventar rodas. O ideal aqui é pegar as rodas que já existem, canalizá-las para atividade, para ações. Não ficar só no discurso vazio. É empreender e fazer as coisas, buscarem essa geração de emprego de verdade e ir mantendo empresas fortes, sustentáveis, que se sustentem pelas regras de mercado mesmo. Jorge. Então, a questão da irregularidade, também que você levantou esse ponto que eu estava até esquecendo de responder. A questão da irregularidade é uma questão que passa por questões legais. Nós somos governo e temos que nos ater à legalidade e assim o faremos. Isso não quer dizer que, por conta disso, não vamos pensar ou atuar ou estudar caminhos de resolver esses problemas. Sem querer fazer uma promessa, nós estamos pensando em, eventualmente, fazer algum tipo de refis em relação aos que já ficaram inadimplentes, até para ver se a gente tem como fazer alguma coisa para resgatar as experiências passadas. Não adianta chegar aqui e falar, não, a experiência passada do governo anterior, vamos fazer vista grossa. Não, o problema existe. Temos que... Também não adianta dizer que o Prodef é uma maravilha. É bom a gente ter a consciência de que teve dificuldades, existem dificuldades. Ao entender que existem dificuldades, vamos então agora não fazer uma vista grossa e ver o que a gente pode fazer para trás. Tudo que aconteceu para trás. Nós vemos ali até projetos de ADS que induzem uma verdadeira favelização, que você acaba até vendo isso. Isso não é bom. Vamos ver o que a gente pode fazer para trás. Eventualmente vamos ter que fazer uma alteração na lei. De novo, vamos contar aqui com o apoio dessa integração que é fundamental aqui entre vocês, a gente e tudo mais, e resolver. Nosso negócio aqui é resolver problema. Não adianta fingir, não, aquilo foi problema, não temos que fazer, fica de braço amarrado. Só não podemos prometer que não depende da gente. Aí já entra em questões legais e precisa alteração de lei e tal. Precisamos, em conjunto, identificar. E das quais conjugamos perfeitamente. Sim. Perfeito, Jorge. Eu aqui estou me lembrando aqui que isso aqui é uma audiência pública e então com uma questão de tempo. Mas eu gostaria de pegar esses comentários e realmente ver os próximos passos. A ideia daqueles fóruns estratégicos que nós desenvolvemos são os primeiros 10, 15 fóruns. Ninguém está dizendo que vamos ficar nesses 10, 15 fóruns, mesmo porque eles têm maturação para no máximo durar 90 dias para já empreender e a partir daí criarmos novos fóruns, até com assuntos, se já não está esse assunto que está levantando, se já não está um dos fóruns, começar a pensar na criação de novos fóruns para realmente agir em cima. Então, como disse o nosso presidente, acho que estaremos bastante gratos em receber outras solicitações aí por escritos e tal, e buscar dar encaminhamento a todas as solicitações, todas as inquietações que são da cidade. Então, muito obrigado a todos pela participação e presença. Gostaria de estar contando com a colaboração de vocês. Nós estamos buscando já encerrar nossa audiência, mas queria estar agradecendo ao vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, ao
secretário adjunto, Adriano do Amaral, toda a sua equipe. No dia de hoje fizemos uma grande audiência. Tenho certeza que se não resolvemos tudo que tínhamos para resolver, e com certeza não resolvemos, mas muito se encaminhou, se esclareceu muitas questões. Eu queria estar agradecendo aos deputados, parlamentares que já participaram, já passaram nessa audiência, que se promoveu um debate, um bom debate, grandes esclarecimentos, um debate de alto nível. E eu acho que esse é o papel da casa. A casa, ela chega com uma renovação, Adriano, muito grande. Em mais de 50%, nós tivemos a oportunidade de renovar o Legislativo do Distrito Federal. Eu me sinto parte dessa renovação. Eu nunca havia disputado um cargo eletivo, disputei pela primeira vez. Moro numa cidade, na periferia de Brasília, vamos chamar assim, que é Santa Maria, e temos muitas preocupações. Preocupações essas que sempre que for necessário, nós vamos estar encaminhando ao Executivo e, graças a Deus, temos tido essa ressonância. O governo Arruda tem desenvolvido e tem mostrado que é sensível a várias ações. Então, queria agradecer demais e, com a bênção de Deus, encerrar a nossa audiência pública sobre nova política de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, com ênfase em PRODF. Uma boa tarde a todos. Que tal concorrer a um posto de trabalho mais adequado?
definition. If I were still live. Last count, 7 celebrity is on news, which means star couple or mix. You usually get 7 different. Which story would you believe? This you have in the No. in creation. Jack's Jack. No. Robbing, according to scenes, Robin keeping the perfect for deep split. One getting thing is myself and Jennifer like done. And in an article on her The day after we spoke, we actually her have in Chicago.